Fazem exatamente 17 dias que eu iniciei o meu desafio, mudar a minha vida, completar as metas antes do ano acabar, mais especificamente até o dia 20 de dezembro. E eu queria dar algumas atualizações do que tem dado certo, do que não deu certo. Já estou aqui com o meu caderninho, que eu anotei tudo que rolou desde o meu primeiro vídeo. Eu já vou direto ao ponto, que tem muita coisa que não deu certo, mas eu pensei em desistir desse desafio porque não deu certo. Só que aí ia ser muita hipocrisia da minha parte começar um desafio pensando exatamente para que dê certo, sabe? Porque o processo, infelizmente, ele não é perfeito, então eu tenho que saber lidar com isso. E por isso que eu tomei a decisão de que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu realmente não fui perfeita e, enfim, de alguma forma incentivar vocês de que qualquer desafio, qualquer meta que você for se propor a fazer, ela pode ser que não tenha dado certo no processo, mas o importante é você não desistir. Então, metas, desafios, eles são feitos desses altos e baixos. Então, vamos às atualizações. Bom, se você não me conhece, eu sou a Gi, eu sou designer de posts. Eu resolvi fazer esse canal aqui para falar um pouco da minha vida como designer e eu decidi fazer esse primeiro desafio mais para me manter uma constância nesse canal. Eu separei por 4 áreas da minha vida: meta pessoal, trabalho, saúde e financeira. Então, vamos recapitular o que eu tinha combinado comigo mesma sobre essas metas. Mas antes de tudo, eu tinha gravado esse vídeo semana passada e acabou que eu tive alguns problemas na internet da minha casa e aí eu não consegui subir pro Drive para poder salvar o vídeo. Eu precisava de memória para poder gravar um vlog na Liberdade, que eu fui com a minha amiga na Liberdade, eu precisava de memória para gravar. E aí já tem uma semana desde que eu gravei aquele vídeo e ele acabou não sendo postado. E foi até bom, porque por um lado passou mais uma semana e meio que já passaram um pouco mais de 15 dias desde que eu iniciei o desafio. Eu iniciei o desafio no dia 27 de julho e hoje é dia 7/8. E outras coisas aconteceram, teve outras atualizações, mas enfim, vamos ao que interessa. Na minha meta pessoal, eu precisava criar um canal no YouTube e ler um livro por mês, porque eu tinha perdido esse hábito de leitura, então eu coloquei um livro por mês. As duas metas, elas foram concluídas, porque eu criei o canal, e o livro também eu estava com dificuldade de finalizar, e exatamente no dia 31/7, no último dia do mês, eu finalizei a minha leitura. Quando eu fiquei com o perrengue da minha internet aqui em casa, eu usei pra ler o dia inteiro, então assim, foi ótimo. Agora, pra cada meta que eu concluir, eu vou fazer um update. No caso, como essas duas metas elas foram concluídas, eu fiz o meu canal no YouTube, eu terminei o livro que eu li, eu consegui ler um livro, eu acho que é válido a gente fazer esse update. Então, assim, agora, no lugar da minha meta de criar um canal no YouTube, a meta vai ser postar uma vez por semana no canal. Então, eu preciso criar esse compromisso de gravar para poder postar uma vez por semana. E na minha meta de um livro por mês, como eu estou lendo esse livro aqui, da Colleen Hoover, inclusive eu estou gostando muito. Eu acho que eu vou dar algumas atualizações da minha leitura, inclusive nos meus vlogs que eu tenho gravado. Eu já li praticamente metade, eu li isso daqui, ó. Então eu acho que é capaz eu ler ele e já iniciar outro. Então, assim, eu acredito que eu consigo bater a meta de 2 livros por mês. Então, o update da meta vai ser um livro por mês. Eu fiz uma avaliação de todas as metas, de todas as áreas das metas, e na minha meta pessoal eu avaliei como 5 estrelas, porque assim, foi ótimo, eu consegui concluir as duas, então a gente foi muito bem, por isso que agora é válido fazer esse update. Sobre a minha meta de trabalho, eu acredito que não fui tão bem assim, mas também foi por conta desse perrengue que eu tive na minha internet, que eu precisava manter aquela constância, e por conta da internet meio que me impossibilitou. Só recapitulando, a minha meta de trabalho até o final desse desafio é bater 2.000 seguidores no Instagram, 2.000 no TikTok e criar o meu infoproduto. Então, no começo desse desafio, no Instagram a gente tinha 769, hoje, dia 7/8, 17 dias depois, a gente
está com 858, exatamente 858. Então a gente teve aí um aumento de 89 seguidores. E eu acho engraçado porque eu posto mais no Instagram, mas lá o volume é um pouco menor de pessoas que chegam do que no TikTok, por exemplo, que tem semanas que eu não consigo ser constante, mas mesmo assim chega muita gente lá. Eu acho que o TikTok ele é mais fácil de crescer. E sobre a minha meta de 2.000 seguidores no TikTok, no começo desse desafio a gente começou com 829 seguidores, hoje a gente já tem 955, então assim, em 17 dias de desafio de 150, entraram mais de 126 pessoas, então a gente já praticamente tá na metade dessa meta, porque de 955 para 2.000 é um pouquinho mais de 1.000 seguidores. Assim, eu registrei isso daqui ontem. Hoje eu provavelmente estou com um pouco mais, mas eu contei como 955, quase na casa dos 1.000. Agora, sobre a submeta, né? Porque para poder bater esses seguidores, fazer... para poder concluir essas metas, eu precisava das submetas. Então, no Instagram eu precisava postar 2 vezes por semana e no TikTok eu precisava postar 3 vezes por semana. Isso referente a metas de seguidores. E na primeira semana eu consegui postar 2 vezes. Na segunda semana eu já não consegui por causa daquele perrengue da internet. Agora no TikTok eu também consegui postar só 2 vezes na primeira semana, então faltou um conteúdo. E na segunda também não postei nada. Inclusive a gente está na terceira semana, eu também ainda não postei nada. Então eu preciso fazer alguma coisa para poder já deixar esses conteúdos programados. Ah, e sobre a atualização da minha meta do meu infoproduto, eu comecei a escrever o roteiro do que eu pretendo criar. Então, assim, eu finalmente tirei do papel assim, da minha mente, e eu comecei a escrever. Agora, de update dessa área da minha vida, eu não vou colocar muita coisa, eu acho que vou manter os dois conteúdos na semana no Instagram e 3 conteúdos no TikTok. Sobre o infoproduto, eu preciso finalizar o roteiro e fazer a pesquisa de mercado, porque eu ainda não fiz, mas eu já iniciei o que está na minha mente, então eu já deixei no papel algumas ideias. E sobre a avaliação dessa meta de trabalho, eu avaliei como 4 estrelas, porque, querendo ou não, eu me esforcei, mas o problema mesmo que eu tive foi com a questão da internet, mas essa semana eu não consegui produzir nada por conta de que eu estava focada mesmo na entrega dos meus clientes, né, de design, e aí eu não consegui produzir conteúdo por conta disso. Eu estou pretendendo agendar um dia por semana para poder deixar esses conteúdos pré-definidos, para mim poder não deixar para quando eu tiver algum tempo eu fazer, sabe? Porque eu acho que isso não tem dado certo. Sobre a minha meta de saúde, eu precisava fazer 200 dias de exercício físico. Eu comecei esse desafio de exercício físico no começo desse ano de 2026. Quando eu comecei esse desafio de 150 dias, eu já estava no meu dia 85 de exercícios físicos. E hoje, 17 dias depois, eu estou no dia 95. Então, desde que eu comecei o desafio, eu fui 10 dias na academia. Só que esses exercícios físicos não precisam ser necessariamente só musculação. Só que eu tenho esse problema de ter uma certa dificuldade de fazer exercício em casa e fazer caminhada. E eu queria muito ir no parque, eu tenho um parque aqui perto de casa, para poder caminhar nos dias que eu não conseguir ir na academia, porque na academia que eu vou, ela é no centro da onde eu moro, então eu preciso pegar ou condução ou pegar Uber. Então, assim, nos dias que eu não consegui me deslocar, eu podia muito bem fazer uma caminhada, entendeu? E a outra meta de saúde era 2 litros de água por dia e ter uma alimentação boa, no caso, ter uma alimentação limpa pelo menos no meio da semana. Então, sobre essas outras 2 metas, eu não consegui ter um registro disso, então eu acho que eu vou colocar isso como submeta. Então, como update dessas metas, no caso das submetas, né? Fazer exercício 5 vezes por semana. Se eu não for na academia, eu preciso fazer a caminhada no parque.
Sobre a água e a alimentação, eu preciso criar um habit tracker para registrar os dias que eu consegui beber 2 litros de água por dia e nos dias que eu tive uma boa alimentação. Eu acredito que eu vou fazer esse sistema ou no meu bloco de notas ou no caderno, porque eu tenho planner, o que não me falta é caderno. Inclusive, eu comprei esse caderno aqui, esse mini caderno aqui recentemente. E talvez eu possa usar isso aqui para poder registrar esses hábitos, para mim ter esse melhor controle. Então, nessa área da minha vida, minha meta de saúde, eu avaliei como 2 estrelas, porque eu realmente falhei bastante. Sobre a meta do financeiro, eu coloquei não usar cartão de crédito e guardar dinheiro. A gente foi até bem, eu avaliei como 4 estrelas, porque eu não usei cartão de crédito. E agora a questão de guardar dinheiro, eu já sabia que, por enquanto, nesse começo desse desafio, não seria algo que eu conseguiria, porque eu ainda tô naquele processo de pagar os parcelamentos do cartão que eu tenho, pagar as contas do dia a dia, enfim. E até o momento eu tenho comprado coisas só no débito, que já é um avanço assim enorme, porque antes eu era viciada em cartão de crédito e isso foi virando uma bola de neve. Eu não tenho nada em atraso, mas eu pretendo evitar que isso aconteça, né? Pra eu não ter problemas futuros. Eu também tenho evitado fazer compras online quando eu faço, também é no débito, e eu tenho registrado todos os meus gastos, planilhado, tudo que entra e sai, eu tenho tudo organizado. Agora, como update dessa meta vai ser manter o controle desses gastos, né? Eu anoto cada entrada, cada saída. Eu também não estou me proibindo de tudo, porque eu sei que se eu me proibir de tudo, vou ter aquela sensação de que eu só trabalho e eu não tenho um lazer. Inclusive, essa semana no domingo eu fui na Liberdade com a minha amiga, como eu falei, eu gravei o vlog, né? E eu tenho me permitido sair, mas também sem extrapolar, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu tô com a ideia de ter mais metas futuramente, quando essas daqui forem preenchidas, igual eu falei. A ideia é fazer essa atualização e manter esse desafio até o final, porque eu acho muito chato eu começar uma coisa e não ir até o final por conta de alguma coisa que eu me frustrei no meio do caminho. E aí, por isso que eu achei importante eu gravar esse vídeo e falar pra vocês que, olha, eu não fui perfeita, mas eu vou recapitular, eu vou continuar, eu vou criar algum sistema para poder dar certo, igual essa questão do habit tracker da água e da alimentação. Eram coisas que todos os dias eu falava, nossa, como que eu vou fazer um vídeo para falar para as pessoas que eu não fui bem, sabe? Sendo que eu acho que também seria muito chato se eu viesse aqui e falasse pra vocês que foi tudo perfeito, foi tudo ótimo. Eu acho que não seria legal, porque eu estaria mentindo, porque não tem como a gente ser perfeito em tudo. Igual eu falei, é importante manter essa constância, ver aonde a gente errou e tentar recapitular uma nova rota. Eu quis gravar esse vídeo mais como um update das minhas metas, do que eu tenho dado certo, do que não tem dado certo. E eu pretendo fazer esse tipo de update a cada 15 dias, se tudo der certo. Então, é isso, a gente se vê no próximo update.